E aí, aqui é o Node, imagine só, em uma noite na floresta uma serva corre desesperada, como se estivesse sendo perseguida por algo ou alguém. Perto dali o seu filhote chamado Sun está brincando entre a mata, quando vê sua mãe chegar de repente, com vários ferimentos no corpo. Ela manda o filhote fugir e os dois seguem até um morro, com a mãe serva empurrando Sun, que cai em segurança do outro lado. Infelizmente para ela, uma mão coberta de sombras a puxa de volta e ela desaparece, deixando o filhote sozinho. Sun chora pela perda da mãe, mas vários olhos malignos aparecem ao seu redor e ele é forçado a fugir. Anos se passam e o filhote se torna um cervo muito veloz, conseguindo escapar até mesmo de um tigre, que tenta devorá-lo, mas cai em uma armadilha e é atingido por um tronco de árvore. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um grupo de animais aproveita para nadar no lago, ao redor de uma bela cachoeira. No entanto, a diversão é interrompida por um enorme elefante chamado Gaja, que declara ser o novo dono do lago e manda todos irem embora. Como a cachoeira é a principal fonte de água, os animais da floresta pedem por ajuda quando encontram Sun. O bando conta pra ele toda a situação e pedem sua ajuda para expulsar Gaja, pois em troca o cervo terá toda a comida e conforto que desejar. Sun aceita a missão e junto com o bando, ele vai falar com Gaja e ordena ao elefante que deixe o lago em paz. Porém isso só deixa Gaja irritado e com sua tromba ele suga toda a água do lago e dispara uma poderosa rajada contra os animais. Usando uma folha como escudo, Sun consegue bloquear o ataque, mas o resto do grupo fica com medo do elefante e o deixam sozinho. Mesmo assim, o pequeno cervo desafia Gaja em um confronto, e se ele vencer, o elefante deverá ir embora do lago. Porém, se Sun for derrotado, toda a selva será de Gaja e os animais deverão obedecer a todas as suas ordens. Antes de aceitar o desafio, Sun é chamado pelo bando, que avisa ao cervo para não fazer isso, pois nenhum animal da floresta conseguiu derrotar o elefante. Mesmo assim, Sun tenta bolar um plano, quando vê um grupo de formigas caminhando em direção ao formigueiro. O pequeno cervo então vai até lá e pede a ajuda de Samus, a rainha das formigas, que aceita fazer isso para devolver o lago aos animais. Ela então vai confrontar Gaja, que de início começa a rir da formiga, mas logo aceita o desafio e dá um enorme salto em direção às nuvens. Em seguida, o elefante começa a cair rapidamente, como se fosse um torpedo lançado a toda velocidade. Ainda assim, a rainha das formigas não se intimida e com a ajuda de um de seus soldados, ela se lança na direção oposta. Os dois adversários estão prestes a colidir, porém Samus desaparece no ar e o elefante cai com tudo na floresta, causando uma enorme explosão. Após isso, Gaja acredita que a formiga nem sequer encostou nele e comemora a vitória. Porém, tudo isso fazia parte do plano de Sun, pois antes de se chocarem, a rainha entrou na tromba do elefante e começa a picar dentro dela. O elefante entra em desespero e tenta se livrar da formiga, mas acaba se chocando contra as pedras e cai no chão, sem forças para lutar. Com essa vitória, os animais podem voltar ao lago e todos cantam e dançam graças ao plano genial de Sun. Depois da celebração, o jovem cervo vai dar outra volta na floresta quando leva um golpe na cabeça do seu mestre, o esquilo Tupai. Ele avisa ao aprendiz para não ficar tão convencido, pois sempre haverá uma nova ameaça à espreita na floresta. Sun agradece ao conselho, mas conta que graças ao treinamento, conseguiu resolver todos os problemas da floresta. No entanto, ele ainda não descobriu o mistério sobre o que houve à sua mãe, e apenas lembra das sombras que a levaram naquela trágica noite. O pequeno cervo deseja saber toda a verdade, porém sua mãe desapareceu na região das montanhas, que ficam além da floresta. O cervo não sabe como chegar até lá, mas eis que um corvo chamado Gagak aparece no local, dizendo conhecer o caminho até lá. Tupai sabe que o corvo não é de confiança e aconselha Sun a ficar na floresta, mas o cervo já se decidiu e começa a recolher itens para a viagem. Vendo que Sun está determinado, o esquilo pega os mantimentos do garoto e o desafia em um duelo, para saber se ele está pronto. O pequeno cervo aceita, mas ao invés de uma luta, os dois iniciam uma disputa de dança. O mestre acredita que a sua vitória é certa, mas em um momento de distração, Sun recolhe os seus mantimentos de volta. Com tudo pronto, Gagak volta a aparecer e diz que estará esperando por Sun perto do rio. Entretanto, Tupai continua a duvidar das reais intenções do corvo e usando seu cajado ele prende o pássaro contra o galho de uma árvore e o ameaça caso ele venha a atrair seu aprendiz.
Porém, San pede ao seu mestre para deixar Gagaki em paz, e então Tupai deixa o pássaro ir e deseja boa sorte ao pequeno cervo. Por fim, San inicia sua viagem rumo às montanhas, mas depois de horas de caminhada, ele é surpreendido por uma enorme cobra chamada Ular. Com um bote, ela tenta devorar o cervo vivo, mas San consegue desviar e foge, apenas para se encontrar com o tigre Harimau. Os dois predadores começam a discutir sobre quem ficará com a presa, e San aproveita a oportunidade para escapar. Para o azar dele, o cervo acaba pisando em um osso, chamando a atenção de Ular e Harimau. San então corre o mais rápido possível, mas acaba sendo encurralado em uma rocha e pede por clemência, dizendo que está em uma missão para resgatar sua mãe. Nenhum dos dois acredita em sua palavra e avançam lentamente em sua direção. Felizmente, o pequeno cervo vê outra armadilha montada, e ao acionar o mecanismo, um enorme tronco de árvore é arremessado, atingindo em cheio o tigre de Bengala. Sem o seu concorrente, Ular parte para devorar o cervo sozinha, mas San vê uma floresta de bambus e salta entre seus troncos. A cobra não desiste e dá várias investidas contra o cervo, mas quando estava quase o alcançando, Ular percebe que ficou presa por entre os bambus. Mais uma vez, o cervo usou a inteligência para escapar do perigo e continua sua jornada, até que reencontra Gagaki. Ele avisa que os dois estão perto das montanhas, porém é preciso atravessar o lago à frente, protegido pelos jacarés e seu líder, o crocodilo Rajá. Apesar do perigo, San se revela para o bando e ao ver o cervo, o crocodilo não pensa duas vezes e avança contra ele. Porém, com um golpe de sorte, San atira um galho contra a boca do demente, que não consegue mais fechar a mandíbula e fica desnorteado. San então inventa uma história, dizendo que precisa atravessar o lago, e trouxe uma mensagem do rei dos crocodilos Sulaiman. Ele ainda conta que o rei convidou todos os jacarés para uma cerimônia na floresta, o que só deixa Rajá ainda mais satisfeito. Ele então ordena aos jacarés que se apoiem no rio para servir de ponte ao cervo, mas avisa que se essa mensagem for falsa, ele irá se arrepender. San garante que tudo é verdade e finalmente atravessa o rio, encontrando com Gagaki do outro lado. Ele fica surpreso pelo cervo ter chegado até ali, mas alerta que nas montanhas vive um dos seres mais temidos da floresta, Perkaza, a grande águia. Mesmo assim, San continua a escalar a montanha, até que em uma velocidade incrível, a águia surge diante dele. Ao ver o pequeno cervo, Perkaza começa a zombar dele, e com apenas um bater de asas, espalha ossos de animais, formando uma cerca ao redor de San. O cervo não se intimida e diz que está à procura de um monstro feito de sombras, que eliminou sua mãe anos atrás. Ao ouvir isso, Perkaza logo reconhece de quem ele está falando e diz que o responsável por eliminar sua mãe está bem perto. Nesse momento surge um predador envolto na escuridão, que revela ser Kumban, uma enorme pantera que eliminou a mãe de San no passado. Mesmo com medo, o cervo é tomado por uma raiva incontrolável e parte para atacar Kumban. No entanto, um de seus capangas prende San, que logo se torna motivo de piadas entre todos, incluindo Perkaza e seu amigo Gagaki. No entanto, para o azar do corvo, a mesma pantera o ataca de surpresa e o esmaga contra a parede, eliminando o animal. Diante dessa cena inesperada, Perkaza é tomado pela fúria e avança contra Kumban, prendendo o pescoço dele com suas garras afiadas. Ele pergunta por que seu amigo foi eliminado e avisa a pantera para lembrar do acordo deles de governar toda a floresta. Porém, a pantera tem outros planos e com sua pata quebra os dedos da enorme águia e a joga contra as outras panteras que começam a devorá-lo. Porém, a águia não se dá por vencida e avança contra elas, dando início a uma terrível batalha. Tendo um inimigo em comum, San decide ajudar Perkaza e golpeia as panteras com seus coices. Kumban também entra na batalha e ataca Perkaza, com os dois disputando forças para decidir quem governará a floresta. Ao mesmo tempo, San é rendido por uma das panteras e está prestes a ser finalizado, quando Tupai surge de surpresa e salva seu aluno, dando um golpe de cajado na demente. Em seguida, o mestre Esquilo usa o cajado para provocar uma tempestade de areia e foge junto com San. Minutos depois, os dois se escondem em um lugar seguro e Tupai coloca um curativo nos ferimentos
movimentos do cervo. Pouco depois, um orangotango aparece no local, gravemente ferido, e conta que foi vítima de Kumban. Ao ver o pequeno cervo, ele lembra da mãe de Sun e conta que ela foi uma grande líder para os animais da floresta. Naquele tempo, todos viviam em harmonia, até que um dia viu Kumban preso entre várias rochas. Desesperado, ele pediu por ajuda e a princípio a serva se recusou, pois sabia que ele iria atacar os outros animais da floresta. No entanto, quando o vulcão da ilha entrou em erupção, a serva teve piedade dele e o ajudou a escapar. Infelizmente, assim que foi libertado, Kumban a traiu, desferindo um golpe com suas garras afiadas, até que por fim a eliminou na frente do próprio filho. Sun chora ao saber o destino injusto de sua mãe, e em seu último suspiro, o orangotango pede para Sun vingá-lo e trazer a paz à floresta. Na manhã seguinte, o pequeno cervo e seu mestre fazem um funeral de flores para o orangotango, e Sun está mais disposto do que nunca a enfrentar Kumban. Tupai, no entanto, sabe que as panteras são muito poderosas e não serão derrotadas apenas pela força bruta. Sun então decide reunir todos os animais da floresta para lutarem juntos, mas antes que possa fazer alguma coisa, Kumban e suas panteras aparecem e encontram o ninho dos coelhos. Sun e Tupai se apressam em ajudá-los, enquanto os coelhos fazem o que podem para enfrentar os enormes predadores. Eles se armam com lanças e até mesmo uma arma que dispara sementes, porém as panteras conseguem desviar dos ataques e revidam com arranhões e mordidas. Pouco a pouco, todo o grupo vai sendo destruído e alguns tentam fugir por túneis no chão, mas também acabam sendo capturados. Por fim, Kumban usa suas unhas para criar uma faísca e a lança em direção à árvore, causando um incêndio que atinge toda a floresta. Minutos depois, Sun chega até o local, mas já é tarde demais e boa parte dos coelhos estão caídos no chão, já sem vida. Apesar desse cenário terrível, o pequeno cervo encontra seu amigo, o coelho Arnab, que por muito pouco conseguiu escapar da destruição. Após contar todo o ocorrido, Arnab pede a ajuda de Sun para enfrentar as panteras. Logo em seguida, Tupai aparece e diz que viu Kumban e seu bando irem até o rio, com o objetivo de tomar o território dos jacarés. O pequeno cervo então se apressa para ir até lá, pois pode pedir a ajuda de Rajá para enfrentar um inimigo em comum. No entanto, ao chegar lá, Sun e seus amigos veem os jacarés sendo derrotados de forma humilhante por Kumban e suas panteras, que atacam e devoram suas presas. Diante disso, Rajá desafia o líder das panteras para uma luta dentro do lago, e o vencedor será o novo dono do território. Confiante em sua habilidade, Kumban aceita, mas ao entrar na água, o crocodilo salta por suas costas e morde o seu pescoço, o levando para o fundo do lago. Rajá está prestes a derrotar seu adversário debaixo d'água, mas Kumban usa suas garras outra vez e arranha os olhos do crocodilo. Graças a isso, a pantera consegue se soltar, mas o crocodilo revida com um golpe de sua cauda, arremessando Kumban de volta à superfície. Em seguida, Rajá tenta dar mais uma mordida na pantera, porém ela detém o seu ataque com as patas e o arremessa contra o chão. Não satisfeito, Kumban salta por cima do crocodilo e com suas unhas afiadas, arranha as costas de Rajá, que grita de dor. Furioso, ele tenta dar outro golpe, porém a pantera o morde no pescoço e começa a arranhar sua barriga. Em um último esforço, Rajá usa seu golpe giratório e tenta levar a briga de volta ao fundo do lago, mas pouco depois a pantera o ergue de volta à superfície e o arremessa contra uma pedra. Rajá tenta se defender, mas Kumban faz um corte profundo em seu peito, e ao perder tanto sangue, o crocodilo vai ficando cada vez mais enfraquecido. Isso provoca a fúria dos jacarés, que tentam atacar Kumban, mas são facilmente derrotados por seu bando. Esse parece ser o fim dos jacarés, mas eles percebem que Rajá ainda está vivo, e carregando seu líder eles vão embora dali. Ao ver a força assustadora de Kumban, Arnab se desespera, mas Sun não pretende desistir, e ordena que ele e Tupai convoquem todos os animais para uma reunião. A dupla obedece e Sun decide ir ao encontro dos jacarés sobreviventes para pedir sua ajuda. Ao encontrá-los, ele tenta atravessar o lago e conversar com o líder, mas um dos jacarés se assusta e parte para atacá-lo. Porém, subitamente, um vulto surge em alta velocidade e captura o pequeno cervo, que desaparece nos céus.
Enquanto isso, os animais se reúnem e esperam por Sun, porém não há sinal dele em parte alguma. Os animais começam a questionar se ele vai mesmo ajudá-los, até que do céu Sun aparece ao lado de Perkasa. Todo o bando fica com medo ao ver a grande águia, mas Sun explica que ele veio para enfrentar Kumban e o bando das panteras ao lado dos animais da floresta. Apesar das chances serem poucas, o servo diz que este é o lar dos animais e por isso devem defendê-lo a qualquer custo. Essas palavras ressoam por toda a floresta e os animais começam a enxergar um líder em Sun, assim como sua mãe foi no passado. Então todos concordam em lutar pela floresta e o servo começa a montar um plano de ataque. Longe dali, Kumban se reúne com suas panteras e diz que nesta noite todos eles irão saborear um banquete, devorando todos os animais da região. Assim que a lua surge nos céus, o bando parte para encontrar suas presas, porém encontram a floresta aparentemente vazia. Após caminharem mais um pouco, eles encontram Arnab em volta de uma fogueira e segurando um espetinho para assar cenouras. As panteras começam a se aproximar do pequeno coelho, mas de repente Sun aparece, usando uma armadura feita de troncos dourados. Ele então ordena que o ataque comece e assim uma mola embaixo da terra empurra Arnab para um lugar seguro e vários coelhos surgem para a batalha. Apesar de pequenos, eles se unem para arremessar frutas e pedras contra as panteras, que correm para desviar dos projéteis. No entanto, do outro lado, os macacos fazem o mesmo, e com a ajuda de Ular, eles usam o corpo elástico da cobra para arremessar pedras contra os inimigos. Com os alvos sendo atingidos em ambos os lados, Sun dá o comando para os animais atacarem de frente, arremessando troncos contra as panteras. Por fim, Perkasa usa suas garras para carregar uma enorme árvore e a solta contra Kumban, que é esmagado por ela. Ao verem isso, os animais da floresta comemoram, acreditando que Kumban enfim foi eliminado. Entretanto, o líder das panteras aparece ileso e manda seus soldados atacarem Sun e seus amigos com todas as forças. O pequeno servo não se deixa amedrontar e parte junto com os animais para a batalha, onde o destino da floresta será decidido. Apesar da bravura, os coelhos são facilmente derrotados pelas panteras, mas Perkasa revida com um ataque rasante. Ainda assim, a grande águia é capturada pelos adversários, ao mesmo tempo em que no alto da floresta, Sun foge de mais duas panteras. No entanto, o servo é mais rápido e em um ataque surpresa, ele salta na direção delas e as derruba com um coice poderoso. A guerra se intensifica, porém Kumban obtém a vantagem, e se as coisas continuarem assim, não sobrará nenhum outro animal na floresta. Quando tudo parece estar perdido, a terra começa a tremer, e então Gaja aparece junto com seus amigos elefantes. Embora tenha sido inimigo dos animais da floresta, Gaja promete ajudá-los a recuperar o seu lar de volta. Com mais esse reforço, Sun e seu exército recuperam a vantagem, mas o pequeno servo recebe um ataque surpresa e é arremessado até Kumban e o resto do bando. Tupai vê seu aprendiz em perigo e tenta ajudá-lo, porém também é detido pelas panteras, e Sun se vê sozinho, diante do seu fim. Porém, outra ajuda inesperada aparece com Rajá e seus jacarés, que estão prontos para ter sua revanche contra Kumban. Agora Sun tem ao seu lado os três guardiões, Rajá da água, Gaja da terra e Perkasa do ar. Graças a essa combinação, as panteras pensam em recuar, porém Kumban não aceita a derrota e ordena o ataque mais uma vez. Ainda assim, as panteras não são páreo para as habilidades combinadas de Sun e os guardiões. Junto a isso, a rainha Samus aciona o disparo dos canhões, lançando gosmas verdes com formigas que, ao atingirem as panteras, começam a picá-las sem parar. Por fim, resta apenas uma pantera e Perkasa se encarrega pessoalmente dela, já que foi a responsável por eliminar Gagak. Da mesma forma terrível com que seu amigo foi eliminado, a grande águia pressiona a pantera contra a parede e a esmaga sem dar chances de se defender. Com seu exército dizimado, Kumban decide resolver o assunto por conta própria e parte sozinho para a batalha. Graças à sua força e agilidade fora do comum, a pantera vai derrotando os animais um a um, porém Sun o detém com mais um coice. Kumban logo se recupera e tenta revidar com suas garras, mas Perkasa salva o pequeno cervo e o leva até os céus. Mesmo assim, a pantera dá um enorme salto e consegue alcançar a águia, ferindo a perna de Perkasa com suas unhas afiadas. Sun revida e, reunindo toda a sua força em um golpe, ele atinge em cheio o olho de Kumban com sua pata. Assim que a pantera é jogada contra o chão, Gaja pisa em suas patas e o arremessa com sua tromba, sendo seguido por Perkasa, que dá várias bicadas velozes na pantera.
Por último, Rajá agarra Kumban com seus dentes afiados e golpeia a pantera contra o chão, o deixando muito ferido. Já sem forças para lutar, Kumban foge dali, mas se vê encurralado na borda de uma enorme cachoeira. O pequeno servo não pretende deixá-lo escapar e corre até lá, o desafiando em uma última luta. Mesmo estando fraco, Kumban tem forças suficientes para enfrentar Sun e sem dificuldade consegue rendê-lo no chão e está prestes a devorar o servo. Porém, Sun começa a bater a pata contra o chão, fazendo um pedaço da sua armadura se quebrar. Em seguida, ele arremessa a parte quebrada contra o olho de Kumban, que fica cego e incapaz de lutar. Então, Sun dá o golpe final e empurra a pantera com um coice duplo, o empurrando da cachoeira e o fazendo cair em um monte de rochas afiadas. Porém, o salto também faz o servo cair da cachoeira, mas no último segundo ele é salvo por Tupai, que o agarra no ar usando um cipó. Finalmente, a ameaça das panteras não existe mais, e todos os animais podem viver em paz na floresta. Além de ter vingado sua mãe e amigos, Sun é visto por todos como um líder, e ele promete trazer paz e harmonia para a ilha por muitos e muitos anos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!